Olá a todos, como estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, quinta-feira, é, 30 de janeiro de 2025. Alerta laranja e chuvas mais ou menos intensas no centro-oeste do Brasil e também no sudeste do Brasil. Sudeste, onde está São Paulo, nosso estado aqui, a nossa capital aqui, paulista, aqui, São Paulo, sujeito aí a tempestade leve de raios e trovões. 21 graus agora aqui na capital. Desde a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos está morta. Trump está pronto para fazer concessões a Putin e a Xi Jinping lá na Ucrânia, afirma a revista ocidental atlanticista, a Foreign Affairs, que trata de assuntos militares. Então não sou eu que estou dizendo, hein? É uma revista importante e militar. O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, pretende retornar a uma política de poder no estilo lá do século XIX, em que as grandes potências dominam sem levar em conta as outras nações, como se elas nem existissem, né? E agora Washington busca reduzir suas alianças, vendo-as como um dreno para as finanças e a economia dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão tratando seus aliados como se fossem inimigos, né? Ou como se fossem nações que estão ali para eles pisarem, né? O poder econômico é uma ferramenta para atingir os seus objetivos. Então ele usa sanções aí para forçar o cumprimento, né, daquilo que ele quer, né, para que cumpram o seu desejo, tornando a intimidação um elemento chave da sua política externa agressiva, substituindo a cooperação, né, pela coerção, né, observa a publicação. Bom, o Trump já está preparado aí para fazer concessões a Putin e a Xi, né, apoiando um acordo que cederia parte do território da Ucrânia para a Rússia e também se opondo à adesão da Ucrânia à OTAN. Né? Bom, o artigo também da Foreign Affairs pede que as nações da União Europeia resistam à pressão de Trump, mostrem força e fortaleçam a cooperação entre si. Bom, agora na Europa já se fala em retomar a compra do valioso e barato gás russo. Já se fala isso. Outra coisa que também já está chegando aqui, um burburinho, né, vozes na minha cabeça, não, fora da minha cabeça, né? Eles estão também se voltando para a China, né? País do dragão, aí no ano da serpente, né? Bom, e aconteceu aí um negócio pavoroso aí nos Estados Unidos da América, né? Veja, como se não bastasse a pancada que eles levaram lá do DeepSeek, né? Teve aí em Washington, parece que ontem, um helicóptero supostamente militar, né? Veja, nós não sabemos nada sobre o helicóptero e seus tripulantes. Dizem que são 3 tripulantes. Bom, mas na verdade ele funcionou exatamente como um drone suicida, se chocando, se lançando, arrebentando uma aeronave comercial com 60 passageiros. Parecia uma clara intenção de abauroar a aeronave e destruir tudo. Uma coisa absurda. Veja, todos os protocolos básicos de voo de asa, né, foram negligenciados. Não é teoria da conspiração. No avião destruído pelo helicóptero, olha só que coisa, estavam os 2 maiores patinadores do mundo, 2 atletas russos, um casal, né, campeões mundiais. Será que isso é motivo para um ato criminoso desses? Qual a motivação, né? E daí o Donald, né, sobre o desastre aéreo de Washington, o que ele disse? Ele disse: olha, eu quero apontar para vários artigos que foram publicados antes de eu assumir o cargo. Aqui está um, e aí ele leu: o esforço de diversidade das Forças Armadas inclui a contratação de pessoas com deficiências intelectuais e psiquiátricas graves. Será que seriam pessoas assim, que ele contratou pessoas incapazes, doentes, loucos?
você sabe, as políticas de cotas, as políticas de diversidade, de inclusão, você é obrigado a contratar, por exemplo, latinos, né? Ou contratar mulheres, negros e por aí vai, né? Essas políticas de cotas foram criadas pelos Estados Unidos, né? Principalmente pelos democratas. E agora o Trump quer acabar lá com o pavoroso wokeismo, né? E então ele está dizendo aí, ele quer inclusive expurgar as Forças Armadas dos Estados Unidos dos indivíduos que são transexuais, né? Então, você sabe, nos documentos oficiais dos Estados Unidos, latino não é branco, hein? Branco é somente o branco que nasceu nos Estados Unidos. Se você é latino e você vive nos Estados Unidos, você não é branco, você é latino, né? Então essas coisas vão se tornando aí cada vez mais, trazendo aí uma reação cada vez maior, né? Porque o Trump, ele fala de uma maneira muito agressiva, né? Ele acaba atraindo sobre si uma avalanche, né, de aversão, de ira e até mesmo de ódio contra ele e contra os Estados Unidos, né? Bom, uma outra coisa também interessante, né? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre a China, não exatamente hoje, que eu quero fazer um vídeo especial apenas para abordar o assunto dos BRICS, porque os BRICS são imparáveis, né? Veja, mas uma coisa que surgiu aí nas redes, veja, o chinês não pode falar mal do Xi Jinping na China? Pode ou não pode? Não, não pode. Ele não pode falar mal do Xi Jinping. Mas veja bem, não funciona, isso daí não funciona do modo caricatural, né? Impresso aí pela mídia americanizada, né? Funciona assim. Então vamos ver, vamos lançar luz nessa questão, né? Na China você pode criticar o governo, você pode criticar, desde que seja de um modo responsável, educado e justificado. Duvidam? Existem até mesmo maneiras oficiais de você apresentar sugestões, elogios, demandas e até reclamações, né? Veja, a soma dessas demandas todas se tornam comumente projetos de lei a serem implementados pelo governo. Se você tiver milhões de pessoas pedindo por aquilo lá, né, de uma maneira responsável e justificada, né, e desde que seja para um bem público e para um bem coletivo, e não para os habitantes de Alphaville ou de Brasília, estou sendo irônico, né? Não, para a população chinesa como um todo. Então você pode apresentar suas demandas, você pode fazer suas críticas. O que você não pode é depreciar, é xingar, é difamar, é demonizar, como se faz aqui no Brasil o dia inteiro, em bolhas que são completamente dementes, né? Incomunicáveis essas bolhas, né? No meu modo de pensar, deveria ser coibido aí essa maneira difamante, depreciante, né? Absolutamente uma coisa de uma baixeza moral e intelectual, né? Que deveria ser ao menos limitado ou controlado nas redes sociais. A minha posição é essa, né? Eu acho que a educação é a base de tudo, hein? Bom, para onde vão os Estados Unidos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, a queda do Império Americano. Veja, a gente sabe que quem mais manda no destino dos Estados Unidos, quem é que mais manda ali? O lobby sionista. Veja, eu fiz vários vídeos sobre este tema, não é verdade? Mas veja só, vamos seguir aqui na nossa análise, né? Veja, vamos analisar um pouco aí sobre a história do imperialismo americano, né? Quais são as causas da queda do Império Americano, né? Se a gente fizer um estudo aí das grandes potências mundiais, desde o século XVI, por exemplo, o poder estava lá na Espanha, na época da União das Coroas Ibéricas, que foi de 1580 a 1640, o rei Filipe, por exemplo, no século XIX, espanhol talvez tenha sido o rei mais poderoso daquele período. Depois Holanda, né, com as companhias das Índias ocidentais, e depois tinha a Companhia das Índias Orientais, né, os holandeses foram grandes comerciantes naquele período. E depois a França, né, na época do Rei Sol,
Luís XIV, né? E depois veio a Grã-Bretanha, né? Com a Revolução Industrial, ela acabou se tornando o maior império do século XIX, um dos maiores impérios conhecidos, né? Já se dizia que o Império Britânico, no Império Britânico, o sol nunca se punha, né? Porque ele estava presente nos 7 mares, graças à sua poderosa marinha, né? Que, aliás, graças também aos saques que eles faziam aos demais, né? Pois que a pirataria, os piratas trabalhavam diretamente para a rainha, né? A Rainha Vitória, né? Lá no século XIX. Bom, atualmente, depois, os Estados Unidos é que vão herdar essas bases militares aí do próprio Império Britânico, né? Bom, então veja só, um fenômeno bastante conhecido, vários estudos mostram que um império ele precisa ter uma relativa, digamos, harmonia, um relativo equilíbrio entre o seu poderio militar, né, pois que ele é bastante caro, né, e também a sua base econômica, né, a sua produtividade, a pujança dos seus cidadãos, né. É preciso que essas coisas estejam em equilíbrio. Veja, os Estados Unidos, atualmente, eles ocupam ainda uma posição de liderança econômica e militar, mas enfrenta aí grandes desafios para continuar se mantendo como o número 1 nos assuntos mundiais, né? Além disso, ele não tem mais este equilíbrio entre a sua capacidade defensiva e a sua capacidade econômica, né? Veja só, o que ocorre? Ele se tornou tão expandido, o seu império é tão extenso, né, que só para manter aí as suas enormes bases, não em tamanho, mas em quantidade, né? Porque a sanha expansionista dos Estados Unidos fez com que ele se espalhasse. Veja, primeiro porque ele herdou as bases navais do Império Britânico. Né? Praticamente são os mesmos locais, das localizações militares atuais dos Estados Unidos em todo o mundo. Né? Veja, para assegurar o seu domínio sobre o planeta todo, os Estados Unidos mantêm muitas bases militares espalhadas pelo mundo. Né? Segundo o Pentágono, 865 bases militares em 130 países. Quer dizer, então ele tem 1.300.000 soldados, no entanto, 350 mil estão no exterior, nas 865 bases. E ele destina aí $1 trilhão por ano para os programas militares, o que come aí 60% do seu orçamento total, 3,5% do seu PIB. Né? Dificilmente um país investe mais de 2% do seu PIB na defesa e nas forças armadas e na classe militar. Nos Estados Unidos, 3,5% do PIB e tende a aumentar, né? Então, as superpotências, né, elas vão destinando parcelas cada vez maiores da sua riqueza nacional, da sua produtividade nacional, para o setor da guerra, que é totalmente improdutivo. Para compensar isso, os Estados Unidos se tornaram o maior vendedor de armas do mundo. Né? No entanto, isso não vai impedir o seu declínio econômico. Né? Por quê? Porque a sua força econômica ela vai diminuindo. Né? Por quê? Porque ele vai destinando mais e mais recursos para o setor militar, como se ele pudesse controlar todo mundo através da ameaça militar. Né? Quer dizer, era a política da Guerra Fria que já não funciona mais. Né? E como é que fica o investimento produtivo? Né? Veja, há uma espiral descendente no crescimento produtivo. Ele fica mais lento, os impostos ficam maiores, a classe média fica estagnada. E os gastos públicos, né? A inflação, veja, a capacidade de arcar com o ônus da defesa se torna um desafio. Então, na verdade, os Estados Unidos eles já estavam entrando numa espiral vamos dizer, o começo da decadência lá no final da Guerra Fria, hein? Na época da corrida armamentista com a União Soviética, veja, essa corrida aí armamentista também foi muito onerosa para os Estados Unidos. Eram gastos excessivos. A União Soviética não aguentou, os Estados Unidos aguentou, né? Veja, mas seria um momento dele segurar a onda, né? Veja, já na primeira administração do Ronald Reagan, o país já tinha gastos
assim, extravagantes, né? Impulsionada por aquela estratégia de gastar cada vez mais num número cada vez menor de sistemas bélicos. Por exemplo, eu me lembro que tinha lá a tal da Guerra nas Estrelas, e ele ia fazer o escudo magnético de vigilância do céu dos Estados Unidos, que é uma coisa que o Trump agora disse que vai fazer também, né, a Guerra nas Estrelas, né? Vai fazer um escudo, né, que torne o céu, né, o território dos Estados Unidos impenetrável por mísseis. Bom, eu não acredito que isso seja possível, né? O economista José Cobori, né, ele fez um vídeo, acho que ontem, né, bastante interessante, onde ele relaciona aí o alto custo da manutenção da supremacia militar, gerando aí um enfraquecimento da base econômica, uma vez que os gastos militares desviam recursos que são essenciais para investimentos novos e produtivos na área civil. Os Estados Unidos já enfrentavam um certo declínio industrial no final da era Reagan, quando as indústrias e também a mão de obra altamente especializada estava se mudando para a China, né? E uma perda considerável que começou naquele momento se refere aí ao setor agrícola, hein? Mas também em setores tradicionais, por exemplo, na área têxtil, produção de ferro, de aço, na construção naval, né? O professor Farinazzo fez vários vídeos explicando como é que o Reagan acabou com a construção naval nos Estados Unidos. Porque ele parou de dar subsídios, né? Ele parou de investir, né, na construção naval, que é um setor, como eu disse, ele é um setor que ele não é produtivo, o setor militar, ele é oneroso, né? E também na área química, no setor tecnológico, industrial, na robótica, automóveis, máquinas operatriz e computadores, tudo já estava indo para a China, né? Veja, o historiador americano Paul Kennedy, nos anos 80 do século XX, ele disse que se os Estados Unidos perdessem a capacidade de inovar em termos da tecnologia, o declínio americano seria muito doloroso e inexorável. Bom, é por isso que nós demos tanta importância aí ao DeepSeek, pois tem um significado importante em termos de inovação tecnológica, né? Veja, um outro setor, como eu estava dizendo, que já estava em declínio, era o setor agrícola, né? Veja, foi aquele momento que o agronegócio brasileiro explodiu, né? O forte crescimento aí da agrícola dos países do terceiro mundo transformou o Brasil num dos maiores países exportadores de alimentos do mundo, se não mesmo o maior, concorrendo com os Estados Unidos. E é preciso que se diga, muitos agricultores estadunidenses foram à falência por conta dessa concorrência. Veja, não posso me furtar aqui de fazer uma crítica aos advogados do Estado mínimo. O que transformou o Brasil numa potência agrícola mundial, sem a menor sombra de dúvida, foi o investimento público feito pelo governo na área de pesquisa científica, pesquisa na área agrícola, para aumentar a produção, para trabalhar o solo, para utilizar fertilizantes, para selecionar sementes, mudas. Pesquisem, por favor, Embrapa, um modelo de pesquisa de fomento à atividade agrícola brasileira. Foi possível, assim, o grande agronegócio brasileiro, graças aos fortes subsídios do Estado no setor agrícola, né? Então, voltando aos Estados Unidos, né? Verificamos que agora ele está praticando uma política externa protecionista, né? Veja só, no pós-guerra, lá de 1945, no pós-guerra, os Estados Unidos surge aí como a grande nação imperial do mundo, né? Ele soube tirar partido daquela vitória dos aliados lá em solo europeu. E foi um momento onde ele foi fortemente favorável ao livre comércio e à competição empresarial, né? Veja, grandes potências, na época das vacas gordas, na época que as coisas estão dando certo, né, vendem o discurso do livre mercado, do livre comércio, do liberalismo, é maravilhoso, né, para se beneficiar das deficiências dos outros países, né? Bom, o fato é que hoje, né, a falta de competitividade dos produtos industriais e agrícolas dos Estados Unidos fazem decrescer aí suas exportações agrícolas. Ele vem somando déficits
no comércio internacional, né? Bom, isso fez com que os Estados Unidos solucionassem os seus problemas financeiros, econômicos e monetários, imprimindo grandes quantidades de dólares, né? E aí isso fez com que ele se endividasse. Do maior credor mundial, ele se tornou o maior devedor mundial no espaço de poucos anos, né? Então, as bases econômicas da época das vacas gordas, hoje em dia, elas não são mais sólidas, né, essas bases, né? Parecem feitas de gelatina agora, acho que são feitas de mocotó, né? Bom, e outro ponto, os Estados Unidos se arvorou lá desde o pós-guerra como a polícia do mundo. Veja, ele não pode mais manter esta atitude hoje, porque lá no pós-guerra a sua produção industrial era formidável, a sua agricultura estava pujante, não estava em crise. O seu balanço de pagamentos era saudável, o orçamento governamental era equilibrado, ele não estava endividado e as suas universidades eram as melhores do mundo e despejavam mão de obra altamente qualificada e intelectualizada no mercado de trabalho, né? Bom, agora, assim, a coisa já é muito mais difícil. Veja, mas por que os Estados Unidos ainda mantêm a sua hegemonia? Por causa do dólar, porque o dólar ainda se mantém como uma moeda de referência e a unidade de reserva monetária mundial. E só quem imprime esse negócio é o Federal Reserve, né? Que é um banco privado, né? E também público, né? Ou semipúblico e privado, né? Veja, o maior pesadelo dos Estados Unidos é que o dólar não seja mais aquele. Veja, eles vão defender o verdinho, a bufunfa aí a todo custo. Se um número significativo de países forem abandonando o dólar em função de outras moedas e formas de pagamento, isso para os Estados Unidos será pior do que uma bomba nuclear em sua cabeça, né? Então ele mantém essa exclusividade aí na impressão do dólar, por isso ele ainda mantém a sua capacidade de financiar a sua economia e a sua máquina militar, né? E de ditar também os rumos da política monetária mundial, mas cada vez menos, né? Veja, então, como eu dizia, veja, a crise começou primeiro na década de 70, com a crise do petróleo, né? Depois, a crise da agricultura, já na década de 80. Depois, a ascensão da China, que levou à perda de milhões de empregos e de salários relativamente altos da indústria dos Estados Unidos. Houve um declínio acelerado da remuneração no setor agrícola e um aumento de empregos mal remunerados nos Estados Unidos, né? Os empregos começaram a ser, os grandes profissionais começaram a ser levados para as plantas industriais da China e os Estados Unidos começou a empregar mal, remunerando mal, com maior presença e cada vez maior de imigrantes, né? Então, hoje você tem aí uma reação das classes médias e baixas americanas, né? As quais se apegam ao Donald Trump como se fosse um salvador, que é justamente o indivíduo que promete, promete justamente acabar com todo tipo de assistência social, hein? Veja, os Estados Unidos têm uma prática de não taxar os mais ricos, né? Eles gastam demais com os militares, né? Então, as crises orçamentárias aí agora do Trump exigem cortes em despesas sociais, né? E vejam que coisa irônica, são os trabalhadores da indústria e do setor agrícola, né? As classes médias desfavorecidas pela perda industrial, né, e agrícola nos Estados Unidos, os mais crentes e crédulos, crédulos nos discursos extremistas aí do atual presidente, né? Bom, o fato é que os Estados Unidos só enxergavam a si mesmos, né, soberbos altaneiros, né? Mas desde a queda do bloco soviético, que o mundo vem se diversificando, né, política, culturalmente, até militarmente, né? Havia uma maior redistribuição do equilíbrio no mundo. Veja, o mundo tendeu a se afastar do sistema bipolar da Guerra Fria e deu início aí, né, começou a surgir uma luz aí de um sistema mais multipolar, que é uma ameaça aos interesses americanos. Ele não quer se equilibrar, né? Ele não é capaz de se ajustar de forma equilibrada ao mundo multipolar, né? Ele não aceita isso daí. Mas ele vai ter que aceitar, porque
essa mudança, ela aponta para uma nova ordem mundial, que não é a nova ordem mundial dos Estados Unidos, né? Não é aquilo que ele esperava, né? Quer dizer que, então, quando você se ilude muito, você acaba se desiludindo, não é? E aí a postura agressiva, arrogante, ameaçadora, né? Isso aí faz com que o seu declínio seja ainda mais acentuado, hein? Na medida que os países que vão sendo espezinhados aí, que ele vai bradando, vai criticando, né? Vão passando para que lado, né? Eles vão indo para o colo dos BRICS, né? Que são liderados pela China, né? Veja, e a China, assim, ela vem se notabilizando por forjar sua ascensão de um modo completamente diferente do Império Americano, né? Ao contrário do que dizem os mitos urbanos, né, sinofóbicos, aí, vendidos aqui pela mídia do Ocidente, a China possui um sistema extremamente meritocrático e hierárquico. Trata-se de um regime extremamente representativo e com uma verdadeira liderança, hein, que prioriza a qualidade acima da quantidade. Então, quando vem aquele colosso de coisas da China, hoje eu digo, em termos de quantidade, é porque ele já está calcado numa base qualitativa. Você veja, por exemplo, esse DeepSeek, que ele já vem competindo com os melhores, sendo que gastou-se pouquíssimo, sem dizer que é de fonte aberta, né? Quer dizer, você não precisa pagar, você já vai quebrando o concorrente, né? Veja, pasmem, já se fala de uma nova rede de inteligência artificial chinesa, lá no portal Alibaba, ainda não sei. Veja, a coisa não para, né? Daí, olha só, a OpenAI, né? Do CEO lá do Vale do Silício, do Big Data, aquela turma em volta do Trump, né? O Peter Thiel, o Elon Musk, o Jeff Bezos, enfim, o Eric Schmidt, o Larry Ellison, aquele da OpenAI, do ChatGPT, não lembro o nome agora, Sam Altman, né? Veja, eles começaram a dizer que, pasmem, a inteligência artificial é deles. Eles que inventaram, não é de mais ninguém. Que eles que inventaram. Quer dizer, é só uma questão de tempo eles dizerem que eles inventaram a roda, o fogo, o ferro, o café, né? Que eles que inventaram a pólvora, né? O guarda-chuva, o relógio, o que quer que seja, né? De certo eles vão dizer que eles que inventaram o ar, a água, as nossas cuecas, os nossos pensamentos, né? Quer dizer, eles querem tudo. Bom, veja, as pessoas começaram a ridicularizar a OpenAI, né? Eles começaram a ridicularizar o Vale do Silício nas redes, né? Com razão, por causa de suas acusações de que a DeepSeek está usando seus resultados para treinar seu modelo, está usando os resultados deles, né, do Vale do Silício, para treinar o seu modelo de inteligência artificial. Veja, a maioria das pessoas não está percebendo, né, o que eles estão propondo, né? Eles estão dizendo que eles são os donos, né, do resultado que o seu modelo produz. Agora, pense apenas um pouco. Futuramente eles vão poder dizer que a internet é deles também, né? Que tudo é deles, os vídeos, as imagens, qualquer coisa que a gente veicula na rede. Você quer viver num mundo em que os gigantes da inteligência artificial, né, eles querem usar o resultado daquele modelo como se fosse dele. Quer dizer, eles querem reivindicar a propriedade sobre a inteligência artificial na internet. Quer dizer, então praticamente tudo no mundo, porque cada vez mais vai se usar a inteligência artificial, então tudo no mundo vai pertencer a meia dúzia de nababos que fica dançando lá a baiana, rodando a baiana em volta do Donald Trump. É isso que nós queremos, né? Bom, é claro que isso é uma piada, né? Mas eles levam a sério quando eles dizem, né? Na verdade, assim, as pequenas empresas, os desenvolvedores independentes que dependem aí da ferramenta da IA, né? Eles não vão ficar presos em uma rede de reivindicações de propriedade intelectual, né? Eles vão tentar processar o DeepSeek, é isso que eles vão fazer? Ou eles vão tentar processar o BID, porque fez um carro elétrico que está derrubando a Tesla, e o DeepSeek vai derrubar o ChatGPT? Veja, o Brasil faz carros elétricos desde a década de 60. Apareceu uma máquina a vapor, olha só, uma máquina a vapor no século X, foi feita no Irã. No entanto, a gente aprende na escola que a máquina a vapor é uma invenção inglesa que apareceu em meados do século XVIII.
Sim, porque aí vingou, né? Porque aí lá não se fez para ganhar dinheiro, talvez tenha sido feito como um experimento. Os árabes eram grandes inventores, aliás, árabes não, os persas, né? Bom, o fato então é que você não pode dizer que o próprio ato de aprender e de construir sobre o conhecimento que existe, né, está sujeito à posse de algum indivíduo, né? Que o conhecimento é possuído por alguém, né? Quer dizer, então assim, nós estaríamos limitados aos interesses dos gigantes lá do Vale do Silício. Quer dizer, é uma espécie de um tecnofeudalismo, né? Bom, é claro que isso é uma bobajada. Enfim, eu acho que não vai dar certo eles quererem. Veja, o ChatGPT está lá no Play Store, né? Pô, então bloqueia, não impeçam que as pessoas baixem, né? O DeepSeek vai surgir aí uma Play Store concorrente, né? Por quê? Porque o conhecimento ele não tem dono. O conhecimento é de quem é capaz de assimilá-lo, de entendê-lo, de compreendê-lo e de disseminá-lo. Né? É o nosso papel aqui na rede social. A gente trabalha com conhecimento, com informação. Né? A gente faz uma reciclagem da informação e veicula aqui. Bom, pessoal, acho que deu para entender. Né? Vamos ver para onde vai esta situação toda, né? Dessa questão aí desse helicóptero, essa questão aí da concorrência comercial que a gente já está vendo que vai crescer cada vez mais e essa coisa aí da inteligência artificial também não vai parar. Para onde vai essa bravatagem aí do Trump? Ele vai perder cada vez mais, está perdendo seus próprios aliados. Veja, a Europa já fala em comprar gás da Rússia e ir para o lado da China. Né? Bom, vamos para a China, né? Porque a China tem feito bons negócios, principalmente na África toda, na Ásia toda. Bom, vamos ver como é que vai ficar este nosso mundo. Acredito que o meu próximo vídeo vai ser sobre os BRICS, né? E por que os BRICS não podem ser parados, né? Pessoal, se você chegou até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal. Se não está seguindo, já segue, né? Convida um amigo, né? Divulga para um conhecido seu. Nossos vídeos são simples, fáceis, para a gente ficar a par, né? Claro, tem uma linha que conduz, né, os nossos temas aqui, né? Mas na medida do possível a gente sempre indica livros, está lá no meu blog também. Os seguidores do canal eles fazem comentários, pedem temas também para eu abordar. E devo dizer que os comentários estão excelentes, façam seus comentários. Pessoal, se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo, canal aqui de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente, Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Muito obrigado por sua presença, até a próxima e fiquem com Deus.